Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui estamos bem, graças a Deus. Ando assim muito atarefada, por isso o distanciamento aí de postagens, tá, gente? Eu fiz o vídeo mostrando o resultado que foi do meu domingo, né, de produção de chaveiros e também contando um pouquinho como que foi as vendas, né? Mas só consegui postar, acho que na terça-feira, né? Foi na segunda, foi na terça, não sei. E hoje é quarta-feira, pessoal. Quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Então, na segunda e terça-feira, eu comecei a produzir tapetes avulsos, tá? Como eu mostrei no vídeo da exposição ali em casa no final de semana, eu tô com poucas peças na pronta entrega, principalmente de tapetes, e fiz então segunda e terça-feira produção de tapetes avulsos, tá? Nessa produção eu usei alguns squares que eu tinha deixado pronto. Tem um vídeo aí do canal, eu acho que de uns 2 meses atrás, ou mais do que isso, onde eu mostrei, eu fiz um dia um vlogzinho de produção, onde eu tava com vontade de produzir com sobrinhas. Então eu produzi vários squarezinhos desse aqui, ó, com 4 carreiras, deixei prontos aí, tá? Foi até numa semana em que um dia eu produzi squares, no outro dia eu produzi cupcakes para aplicação. Enfim, deixei pronto, então resolvi utilizar para fazer um tapete. Eu tinha 16 squares desse aqui prontos, então eu usei 12 para fazer um tapete, tá? Cada square é uma cor diferente. Então, o primeiro tapete que eu vou mostrar para vocês aqui é um tapete feito com squares. Usei o rosa neon para unir os squares e fazer o acabamento do tapete. E ficou assim uma peça bem colorida, bem divertida. Vou abrir aqui agora esse tapete em cima da mesa para mostrar para vocês. Olha aqui, pessoal, que lindeza que ficou. Ó, são 12 squares, 3 na largura, 4 no comprimento. Vou medir aqui porque eu ainda não medi. Vou medir juntinho com vocês aqui, ó. Esse tapete ficou medindo de comprimento 70 centímetros e de largura, deixa eu ver aqui, de largura 53. Então, tamanho excelente. Não pesei também ainda, ó, mas só para te mostrar os detalhes para vocês, ó. Então, eu utilizei aleatoriamente a distribuição dos squares, tá? Lembrando que cada square tem uma combinação de cores diferente, eu não tenho nenhum square igual ao outro aqui, tá? Aí depois que eu fiz a união dos squares aqui com o meu rosa neon, eu fiz uma carreira só de bloquinho nos intervalos, depois fiz uma carreira cheia, né, só pontos altos, e fiz aqui o meu bico de acabamento. Quem me acompanha aí sabe que eu já gosto de fazer acabamento com picô. Então, fiz aqui lequinho, né, de 6 picôs e, ó, foi 2 carreirinhas no bico, tá? Aí ficou assim. Nas laterais aqui, ó, nos cantinhos, eu coloquei, ao invés de 6 picôs, eu coloquei 7, tá? E ficou assim, essa lindeza. Olha isso, gente, que perfeição, tá? Vou agora dobrar pra pesar. Esses squares, eu vou pesar primeiro um square sozinho, pra vocês verem aí, tá? Deixa eu pesar aqui a minha balança. Ó. Um square pesou 17 gramas, ó, então 17 gramas, se eu usei 12 squares, eu tenho aí cerca de menos de 200 gramas em squares, né? E agora vamos para o peso do tapete completo. 471 gramas, ok? Então, ficou um tapete aí, um tamanho bom, tanto no comprimento como na largura. E um peso razoável, né? Tendo em vista que eu utilizei as sobras, né? Então, essa é a primeira peça aqui
da minha produção de tapetes avulsos, tá? A outra parte da produção, tá, gente? Isso aqui foi produção de 2 noites, tá? Hoje é quarta-feira. Aliás, 2 e um pouquinho. Porque eu comecei a produzir na segunda-feira à noite. Aí eu continuei na terça e eu fiz o acabamento desse aqui já hoje na noite de quarta-feira, tá? Então, ó. Outra pecinha que eu fiz aqui foi o seguinte. A minha intenção era confeccionar um par de tapetes nesse fio aqui, nesse fio bordô. Só que, porém, todavia, contudo, eu só tinha mais ou menos um meio novelo, meio rolo de barbante dessa cor. Eu tenho outro bordô, só que não era a mesma marca, né? Então, deu diferença. Então, ficou, ao invés de parzinho, ficou tapetinho avulso, ó. É aquele modelinho básico que todo mundo já conhece, que eu gosto de fazer porque é rápido e é econômico, ó. Eu comecei com 46 correntinhas, virei na quinta e comecei a trabalhar. Fiz 12 carreiras aqui, ó. Fora o início, né, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Depois, passei uma carreira de toda fechada e depois 2 carreirinhas no bico, ó, que foi lequinho com picô, né? Pra não mudar muito, pra não variar muito, né? Então, essa peça ficou medindo. Deixa eu medir aqui, que eu também ainda não medi. Mas é aquele tamanho básico, né, gente? Padrão. Ó, ficou com 67 centímetros de comprimento por, deixa eu ver aqui, por 50 de largura. Tá? Razoavelmente, né? Como eu disse, não é parzinho, esse aqui é peça única. Vou colocar aqui na balança pra gente ver quanto que ficou. Aí eu terminei, né, com esse restinho desse bordô que eu tinha ali. Vamos ver. 313 gramas. Então, muito bom, tá? Agora, vamos para o terceiro tapetinho avulso. O terceiro foi assim, como eu disse, a minha intenção era fazer um parzinho desse bordô. Fiz esse primeiro. Quando eu fui fazer o segundo, o fio, né, acabou. Então, quando eu fui pegar o outro rolo de barbante que abri, vi que a tonalidade, ó, não era a mesma. Então, o que que eu fiz? Abortei a ideia de fazer par e resolvi fazer ele tapetinho solteirinho avulso, tá? Quantas carreiras eu fiz nesse bordô, tá? Além do início, que foi com a mesma quantidade de corrente do outro, né? 46 virando na quinta correntinha. E aí, tirando a base, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas apenas, tá? E a carreira de ponto cheio aqui e o acabamento e o biquinho eu fiz no bordô mais escuro, tá bom? Pra não ficar tão esquisitão assim, né? Então, eu tive que fazer ele menor. Ó, vamos conferir. Ele ficou, então, com 2 carreiras a menos, né? Então, ele ficou de comprimento com 62 e de largura ele ficou com 43. Então, ficou mais curto e também mais estreito. Lógico que na hora de precificar, eu vou colocar ele num valor menor do que o outro, né, gente? Vamos pesar? Opa. 254 gramas, tá vendo? Então, esse aqui tem cerca de 50 gramas a menos do que o outro. Então, como a minha intenção era produzir tapetes econômicos, rápidos, fáceis e, né, para eu ter uma variedade, já tenho então aqui a minha opção de tapete em tom escuro, cor única, tá? Vou precificar esse tapete aqui, né, um valor mais abaixo do que esse aqui, porque esse aqui é maior, né, tem mais carreiras. Então, esse aqui é o tapete que eu costumo vender a R$35, né, tapete simples. Dependendo da compra, né, o cliente leva 2 peças ou mais, eu faço a 30. Já esse aqui, que ficou menor e também ficou aqui, né,
com um tom diferente no acabamento, eu posso estar aí oferecendo em valor promocional para minha cliente a R$ 25, né? Já esta lindeza aqui dos squares, ó, por ter ficado um tamanho bem bacana, comprimento bacana, bem mais pesado, né? Esse aqui eu vou precificar em R$ 40, tá, gente? Vou precificar em R$ 40. E a próxima produção que eu vou fazer é usando esses 4 aqui, só que eu tô pensando ainda como que eu vou fazer. Porque eu não sei se eu faço mais squares para poder fazer um nessa mesma pegada aqui, ou se eu começo com esses squares aqui no centro e dou sequência aqui na borda. Vou pensar ainda, mas a minha ideia é de fazer mais um tapete aproveitando esses 4 squares aqui, tá bom? Então é isso, minha gente. Vou continuar produzindo, né? Hoje nem tanto, porque hoje eu vou dormir mais cedo um pouquinho, tô mais cansada do que o normal. Mas amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, assim que eu chegar da escola, já começo a produção, tá? Vou fazer mais tapetes, assim, ou avulso ou de parzinho, vou pensar em cores que eu não tenha, cores que são procuradas. E aí, eu mostro para vocês na sequência. Tenho muitos planos, muitas peças que eu pretendo produzir, porém, o fator tempo, né, é que tá determinante assim para mim, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa seu joinha aí, tá bom? Deixa seu comentário, me diz aí qual que você mais gostou. Você gostou desse aqui, que é coloridinho com os squares, ou você gostou assim, tonzinho único, né, nesse bordô? Deixa aí no comentário que eu vou adorar saber. Então, pessoal, olha, quero agradecer quem tem assistido, quem tem acompanhado os vídeos. Meu muito obrigada mesmo. E deixa aí o seu joinha. Se você achar que é interessante, compartilhe com outra pessoa para se inspirar, né, na questão aqui do aproveitamento dos fios, né, mostrando que não fica um trabalho tão feio quando você junta os restinhos, né, as sobras e faz squares. Pelo contrário, fica uma peça bem charmosa, com uma pegada bem vintage, tá bom? Então, mostra aí pro seu amigo, sua amiga crocheteira, para eles terem uma ideia de como reaproveitar, como aproveitar, no caso, né, as sobras de fios, tá bom? Então, é isso. Desejo que fiquem na paz e na proteção de Deus, tá? Muita saúde. Grande beijo para você, para toda a sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo.